fazendo um bloco de notas aqui. Pode ser? Então, a ideia é o quê? A gente trabalhar sobre a questão da empresa, lá dos funcionários, que pode ser chefe e apoio. Acho que é suficiente para entender do que nós estamos falando, não é isso? Então, o que que nós temos? Temos que criar as classes. Quais são as classes que a gente tem para criar? Então, pessoa, então, class, vou colocar tudo no plural, tá? O que que é que vai ter na classe pessoa? A gente começa com protected, né? Quais são as cláusulas? As cláusulas que a gente tem são três: private, protected e public. Não é isso? Na cláusula protected, private significa que só vale para a classe, não vai herdar. Quando eu colocar protected, significa que vale para a classe e seus herdeiros. E public significa que ele serve para todos, todo mundo tem acesso, né? Então a gente vem, coloca protected, a gente tem string nome, é isso? Aí eu tenho protected, int idade e protected char sex. É isso? Aí nós vamos ter constructor. Como é que a gente faz constructor dentro do C Sharp? Public e o nome da classe, né? Então, eu tenho constructor, que a gente diz constructor genérico, constructor que vai construir o objeto padrão, certo? Eu vou dizer que nome recebe aqui, vou dizer que idade recebe zero, e vou dizer que sexo recebe espaço em branco. É isso? Além do constructor padrão, eu posso ter um segundo constructor, não é isso? Que ele pode ter o mesmo nome? Pode ter o mesmo nome. Só que daí eu vou ter o que aqui? Vou ter string nome, int idade, char sexo. É isso? E aqui eu vou ter, que aqui eu tenho, como eu tenho o atributo que está na classe, que é o que a gente acabou de inicializar anteriormente, ou que a gente declarou aqui no protected. Então, para diferenciar do parâmetro que eu estou recebendo, eu uso o termo dis.nome recebe nome, né? Poderia fazer diferente, né? Poderia colocar um P, como a gente fazia, fez um Delphi, coloca um P que indica que é parâmetro, e daí o parâmetro que vai atribuir para o atributo, né? Então, eu tenho idade, recebe idade, e eu tenho diz.sexo, recebe sexo. É isso? Isso aqui a gente chamou no Delphi lá de cria inicializando, né? Ou cria init, certo? Que é uma forma de você criar o objeto já setando os valores sem precisar usar os gets e sets lá. Não é isso? Tá, beleza. Além dos constructor, nós temos os gets e sets, né? Como é que a gente faz o get set aqui? Public string nome maiúsculo. Aí eu venho e vou colocar então aqui get nome. E vou ter o set recebe nome, recebe velas. É isso? E isso a gente faz para todos os atributos, né? Public, int, idade e vou ter então, get idade. É sutil esse processo, mas é a forma como o C Sharp utiliza os gets e sets. Tem outras formas? Também tem. Essa é a forma que vai
deixa, vamos dizer assim, mais próximo do que de todos os outros, as outras linguagens que usa gets e sets, né? Pelo menos é um formato mais ou menos padrão. Aí cada empresa vai adotar um determinado padrão. Então, dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês sigam o padrão que a empresa utiliza, certo? Então, da mesma forma que na empresa vocês devem seguir o padrão que a empresa utiliza, aqui nas aulas vocês têm que seguir o que eu coloco, porque senão vira festa, certo? Ou seja, simulando mais ou menos como se estivesse trabalhando numa empresa, você tem que seguir o padrão que eu coloco, certo? Não vão trabalhar na empresa, do outro jeito é melhor. Não, você tem que seguir o padrão que a empresa utiliza. Bom, tá bom, certo? Beleza. Então, aqui é classe pessoa. Beleza. Daí, baseado nessa classe pessoa, a gente criou a classe funcionários. Não é isso? Então, class funcionários. Aí vai ter o quê? Temos que dizer que ela, como é que a gente faz aqui? Dois pontos, pessoas, né? Isso caracteriza o quê? Herança, né? Ou especialização de classe, também que é o outro nome utilizado, certo? Beleza. O que nós vamos fazer aqui então? Dentro de funcionários a gente colocou o quê? Tinha lá matrícula. Matrícula é de que tipo? String. Então, string match, né? Aí tínhamos o que mais? Que é um float. Tínhamos sal base. O que mais? Nós temos lá a gratificação por produção, né? Gratprod lá. Todos os funcionários tinham, não é isso? Ok. Protected. No, int, né? No, O que mais? Só? Então, esses são os atributos, certo? Aí, o que que nós vamos ter então? Vamos ter constructor. Constructor fica como? Public funcionários, certo? Nós temos na classe pai, na classe base, nós temos classe, certo? Então, é dois pontos ali? O que que isso faz? Significa que ele vai chamar o constructor da classe base, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Vou dizer que mate recebe nada. Vou dizer que sal base recebe zero. Vou dizer que grat prod recebe zero. E vou dizer que num deve recebe zero. Tranquilo? Beleza? Nós temos os outros constructors. Como é que faz esse outro constructor? String nome, entidade, char sexo. Estou dizendo que eu tenho um constructor. A hora que eu for construir o funcionário na forma padrão, default, eu vou chamar o constructor base dos atributos que fazem parte da classe base, certo? Então, vou ter string mate, eu vou ter float sal base, vou ter float grat prod e int num der. É isso? Aí aqui vem dois pontos, base, nome,
idade, sexo. É isso? Foi assim que vocês fizeram? Isso daqui diz que, não, constructor aqui eu vou colocar o diz, né? Que como os atributos são iguais, então diz nome recebe nome, aliás, perdão, o nome não precisa porque já está na classe base, certo? Então, mate recebe mate. Vocês fizeram o teste? Funciona? Hum? Ah, se colocar o nome. Não, mas do jeito que tá aqui. Tá. Então, sal base. Recebe sal base. É, diz ponto grat prod. Recebe grat prod. Diz ponto num dep. Recebe num dep. É isso? Como está chamando a base, mesmo que eu passe todos os atributos, ele vai setar os valores. É isso? Ok? Beleza. Bom, o que mais tínhamos aqui? Então, criando a classe constructor, né? Tem mais algum outro constructor para você utilizar? Não. É suficiente, né? Aí nós temos os métodos para fazer. Vamos fazer então, primeiro, os gets e sets, certo? Então, teria o quê? Então, eu vou ter lá string mate, onde eu vou fazer get mate set mate recebe velo public float sal base, onde eu vou ter get sal base set sal base recebe velo public float grat prod. Lembrando que em prova, a primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com orientação a objeto é fazer o quê? Diagrama de classe. Por que que não estamos fazendo aqui? Porque já temos o diagrama. Mas em prova, a primeira coisa que vai fazer é trabalhar com o diagrama, certo? Orientação a objeto, se eu não trabalhar com o diagrama, não vai, não vai rolar. Daí você pode fazer um monte de coisa, mas não está bem organizado. E o diagrama de classe é para organizar as ideias, certo? Gratificação e produção, então public, int, num dep, né? É o último que tem os atributos para fazer o get set, né? Então get, então num dep, set, num dep, recebe vela. Tá? Então, em termos gerais, aqui ficaria dessa forma. Eu vou fazer aqui um pouco diferente, porque na questão ele pede o fato lá de saber o tipo do funcionário que ele é, não é isso? Ele pode ser funcionário, pode ser apoio, pode ser chefe, não é isso? E essa informação nós vamos ter que ter em todos os objetos, não é isso? Todos eles vai ter que ter isso. Então, aqui eu vou colocar aqui como sendo protected. Vou colocar como sendo um char e vou colocar como sendo, vou chamar de carga. Aonde? Aqui eu vou ter lá F para funcionário, C para chefe e A para apoio. Fechou? Tranquilo?
tá? Isso significa automaticamente que aqui eu venho e coloco cargo como sendo uma char, eu vou colocar por default que seja tipo funcionário, que é o tipo padrão, que supostamente é o que mais vai ter, certo? Chefe e apoio vão ter menos, concorda comigo? Tá? Aí isso implica que aqui na nossa estrutura eu vou acrescentar aqui ó, um char cargo e aqui também eu vou ter um dias.cargo igual a cargo. E eu vou ter o respectivo get17 public char cargo, onde eu vou ter get cargo 7 cargo serve vela. Bom, dos itens que tinha lá, tinha que forneça desconto, não é isso? Forneça salário bruto e forneça salário líquido, certo? Eram esses os itens que a gente tinha. Então, o que acontece? Então, vamos lá, public, então ele vai retornar, vamos dizer lá, forneça desconto. Então, float, é, vamos começar com o salário bruto, pode ser? Lá no livro acho que estava com forneça, né? É isso? Forneça sal bruto, né? Como se você variar o cargo do homem da criação no fim, tipo, assim, mesmo, classe depois do tipo, ou tem que ser criado no começo já? Ah, ela pode ser feita, vamos dizer assim, sem criar essa variável aqui, né? Mas de qualquer forma nós temos a situação do cargo, né? Ela poderia ser uma variável só da interface lá que ele fosse pedir e poder trabalhar com ela, certo? É, a ideia de colocar é porque, de qualquer maneira, se você levar em consideração o desenvolvimento, fica mais fácil você criar esse atributo dentro da classe funcionário, que você vai usar ele em todos os momentos lá e não vai ter problema, certo? Em função disso, tá? Mas poderia ser feito sem usar ela, sem ter criado ela, daria para ter feito sem problema. O único detalhe é que vai ter lá a interface, vai ter que checar o tipo no momento que for passado o objeto, certo? Oi? É, dois. Tá. Então, o que acontece? Forneça salário bruto. O que que é o salário bruto, né? Então, é, nós vamos ter lá, ele vai pegar o salário base mais a gratificação de chefia, não é isso? Certo? Como é que a gente faz? Ah, verdade. Aqui é um public virtual. Por que que ele é virtual? Porque eu posso, quando eu tenho uma situação de um método poder ser calculado, permitir que ele possa ser calculado de forma diferente numa classe eh, dependente, classe filho, uma classe que vai herdar dessa classe, então eu tenho que dizer que ele pode ser reescrito. E para mim dizer que eu posso permitir que ele vai ser reescrito, eu preciso acrescentar a palavra virtual, que vai caracterizar essa possibilidade, certo? Ok? Aqui não é get set, então como é que a gente faz aqui? Como todo método em linguagem C ou derivado, vem com return. Return vai fazer o quê? Ele vai calcular, não é isso? Vai calcular o quê? Sal base mais grat prot. É isso? Assim funciona? Como é que é? Tem que escrever pausa no fim, né?
vai mexer quando você vai no anterior, mas não precisa, porque se eu. Eu não tenho anterior. Não, aqui não, né? Neste caso aqui eu não tenho forneça base, forneça salário bruto, porque é a primeira que eu estou implementando. Aí eu vou ter esse cálculo lá no chefe e no apoio. Mas aqui eu não tenho. Então, é a primeira classe que tem esse método, certo? E eu vou ter aqui então public, baseado no livro lá como eu pedi, ele tem o forneça desconto lá, ele diz, ele coloca lá que o forneça desconto fosse criado como um método virtual, né? E eu pedi para que não fizesse isso, porque o cálculo do desconto não é para mudar, certo? Aí o que que tem aqui? Então nós vamos ter lá, eu vou precisar calcular os descontos. Para calcular o desconto, eu pedi para calcular INSS, não é isso? Pedi para calcular IR, né? Só tinha o IR, na verdade, ali, né? O nível, certo? Eu pedi para acrescentar o INSS. Foi isso? E levando em consideração que eu vou ter ali, vou fazer um if, né? No caso de INSS, eu vou ter lá INSS, vou colocar aqui como sendo minúsculo, seguindo o padrão da escrita, né? Eu vou ter lá o INSS, ele vai pegar o valor do salário bruto, né? Então poderia colocar o forneça sal bruto vezes 0,10, não é isso? Aí eu posso colocar aqui ainda um if forneça sal bruto for maior, menor ou igual a quanto que era o valor do limite lá? Vamos pegar lá no enunciado da questão, né? Oi? Alguém tem aí? Ninguém tem. Vamos lá. É meu? Tá. Agora já abri. Agora vamos modelar. Aqui. De acordo com. Ah, não. Esse aqui é outro. Pessoa física, pessoa jurídica. Hum, Aqui. Notificação de chefia. Aqui. Até 1.000, né? Então, aqui a gente pode colocar a ideia de que eu tenho salário bruto menor que tanto e calculando, certo? Para ter aqui, observe o que ele fez. Ele colocou aqui como sendo uma variável que a gente chama local, certo? Por que a variável ser local? Porque senão eu teria que chamar esse cálculo aqui, na realidade, é o cálculo que faz aqui no salário bruto, não é isso? Certo? Então, o que acontece? Para fazer essa conta aqui, leva em consideração que eu teria que chamar a todo momento. Para evitar que a gente faça isso, então, aqui, a gente cria uma variável float, vou colocar aqui embaixo, vou colocar um M sal bruto, para dizer que é diferente do que eu tenho lá em cima, certo? E vou pegar
essa conta aqui, ó, que já está sendo executada. Já tem um método que calcula o valor do salário bruto, certo? Então, vou pegar esse camarada aqui e vou usar o MSAL bruto aqui para fazer o INSS aqui, certo? E aqui também, eu vou levar em consideração, se a variável for menor que 1.000, né? Aqui diz que o IR é zero, não é isso? Aí, o que acontece? Segunda faixa. Então, else if. Se M, sal, bruto, for o quê? Qual que é a segunda? Menor ou igual a 1.800. Bom, aqui eu não preciso fazer o teste se ele é maior que 1.000. Eu estou usando o else. Se ele não caiu na primeira faixa menor ou igual a 1.000, significa que ele é maior, né? Então não tem necessidade de colocar e se for uma menor, maior que 1.000, né? Ele vai pegar o M sal bruto e vai fazer o quê? Quantos por cento? 10%, né? Se não for, se for então, se o M sal bruto for menor ou igual a quanto? Ah, já é o else? Ah, tá. No primeiro? Esse menos 100 é o quê? É o valor a deduzir. Porque quando você calcula imposto de renda, você tem o valor do imposto de renda, mas você pode deduzir um certo valor, certo? Mensal bruto vezes 15, 25. Menos quanto? 370. Ok? Então, dessa forma, ele calcula o valor de INSS e o valor do imposto de renda. Ok? Que seriam os descontos que teria. Beleza? Tá, beleza. Então, esse é o cálculo, ah, forneça desconto, né? Então, vamos ter agora no Public, esse vai ser virtual, que é o cálculo do salário, pode ser mudado, é salário líquido, né? Float, forneça sal líquido. É isso? Aí no forneça salário líquido, significa o quê? Ele vai pegar cálculo base, né? Ah, aqui faltou o return, né? Return vai ser o quê? Vai ser o INSS mais o IR, certo? Que é o fornecedor de desconto, né? E aqui vai ser o quê? Então, vai ser o salário bruto menos o desconto, certo? Então, vai ser aqui, posso usar o dias.forneça sal bruto, certo? Menos dias ponto. O dias significa o quê? O que que significa o dias aqui? Na verdade, significa que eu vou estar pegando do próprio objeto que eu estiver, certo? Eu vou pegar o método forneça salário bruto desse objeto que eu estou no momento. Tá claro? Isso que quer dizer dias aqui. É isso? Bacana? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa errada aí? Alguém pegou alguma coisa errada aí? Não, tipo, pode dar confusão de coisa. Então, Vai ser do objeto atual que ele estiver, da instância que ele tiver. Porque como nós vamos trabalhar com instâncias diferentes,
Ele pode ser hora do tipo funcionário, mas ele pode ser do tipo apoio, pode ser do tipo chefe, não é isso? Então, ele vai ter a situação em um dado momento em que o objeto ele pode ser do tipo chefe ou do tipo apoio, que é o que vai mudar lá. Aí ele vai pegar a instância que tiver do objeto que tiver, certo? Isso quer dizer, um método local, beleza? Até aqui, tranquilo? A modificação que eu fiz aqui, né? Colocando o cargo, tá certo? Bom, então, qual que é a próxima classe que a gente tem que fazer, segundo diagrama? Chefe. Chefe vai dar de funcionários. E como é que fica? Não, quais são os atributos que eu tenho no chefe que não tem nos outros? Gratificação de chefia, né? Então, protected, float, grat, chefia, certo? Então, aqui que vem a questão lá, né? Public, tem que fazer o chefe. Vou fazer com base um constructor padrão. Não vou precisar colocar nada, né? O que eu poderia colocar aqui que é diferente, que é grátis chefia recebe zero, certo? Para garantir que o valor vai estar sempre zerado, né? E vou ter então public chefe, aí vai ter o que aqui? Hã? Eu tenho que colocar os outros, tá? Então, vou ter todos esses caras aqui, certo? É, vou ter aqui float, grátis, chefia. A ideia do livro era não precisar disso, mas o que acontece é que no Delphi ele tem a herança de constructor. No C Sharp realmente ele não tem herança de constructor, certo? Se tivesse herança de constructor, eu poderia simplesmente fazer, é, sem colocar esse atributo aqui, instanciar ele como fosse funcionário, né? E fazer o set lá só da gratificação de chefia. Mas como no caso a gratificação ou a constructor não vem com C Sharp, né? Então, o que acontece? A gente coloca aqui base. Hã? Não, não tem problema. O que acontece aqui, ó, eu copiei, né? Ficou? Não. Aí aqui, quando é classe a parte base aqui, ó, observem aqui, ó, eu não preciso colocar os tipos, com dois pontos depois da base, eu não tenho necessidade de colocar aqui o tipo da variável, certo? Só vou colocar o nome das variáveis que ele vai herdar da classe. É assim? Não fizer desse jeito? Tem que ter feito. Quem colocou para rodar. E dessa maneira, então, seguindo o padrão, vou colocar aqui o dias.grat chefia recebe grat chefia. Certo? Zero desse jeito, zero como está no livro.
que tá vendo? Entendendo? Como eu tenho atributo aqui, então vou ter lá public float grat chefia, que vai fazer o quê? Vou dizer get grat chefia e set grat chefia recebe. É isso? O chefe, ele tem a gratificação de chefia. Nós colocamos como virtual qual método? Forneça salário bruto. Então, vamos ter lá public override. Override significa sobrescrever. Vou sobrescrever float forneça sal bruto. E dentro desse método aqui, então, nós vamos ter o quê? Eu vou dizer que o return aqui vai retornar. Aí aqui, eu vou pedir para ele calcular como se fosse na classe base, né? Então, base, ponto, forneça sal bruto, certo? Ele vai calcular na classe funcionário, na classe base, e vou pedir para somar o grat chefia, certo? Que é um atributo que ele tem ali. É isso? Precisa alterar a. Ah, eu coloquei como virtual na classe funcionário o forneça salário líquido. Eu preciso escrever ele override aqui, colocar ele forneça salário líquido aqui? Quem acha que precisa, levanta a mão. Quem acha que não precisa, levanta a mão. E o restante, achou o quê? Hã? Deixa eu perguntar de novo, dá um tempo pra vocês pensarem, né? Senão, é uma questão importante isso, né? Pode cair como questão de prova, hein? Eu tenho lá declarado na classe funcionário aqui, eu tenho como virtual, tenho dois métodos. Tenho forneça salário líquido, que está aqui, e tenho forneça salário bruto, que está aqui como virtual, certo? Aí, da classe funcionário, herdou para a classe chefe, né? Ele herdou o funcionário, certo? Aí eu tenho o método lá que eu acabei de colocar override e coloquei forneça salário bruto, como lá estava virtual, coloquei aqui e mandei calcular o forneça salário bruto. Aí eu tenho outro método que está lá como virtual, que é o forneça salário líquido. Pergunta: é, como está definido como virtual? Aqui eu tenho que colocar override? Por quê? Eu só altero os métodos que forem necessários sofrer alteração. O fato de eu ter colocado como virtual não significa que eu deva sobrescrever em todos os métodos, todas as classes que vão herdar dela, somente quando precisar. Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Eu achei que tinha colocado no ar que vai Colocar o quê? No, no fornecer salário líquido. Salário bruto está aqui. E aqui que está o base. É isso? Beleza? Então, vamos implementar a classe apoio, que também herda de funcionários. Então, o que é que tem diferente? Tem atributo diferente na classe apoio? Eu posso ter classe sem ter atributo? Eu preciso ter o constructor? Tem constructor.
porque não existe herança de constructor, certo? Então, public, apoio, dois pontos, base. Ah, mas eu não tenho nada. Precisa ter? O que acontece se eu não colocar? O que acontece se eu não colocar? Não acontece nada, então. Hã? Tá com sono? Não funciona? Não funciona, certo? Por que que não funciona? Ele vai dizer que ele precisa de um constructor, certo? Então, eu deixo ele em branco como se fosse sem nada, que não vai acontecer nada diferente aqui, quando a classe pai já é suficiente para ele fazer. O que que tem que calcular aqui diferente? Auxílio educação. Então, tem public, float, forneça, aux, edu. Como é que calcula o auxílio educação? É, tem que ter um float. Vou colocar um aux aqui. Eu vou dizer que ele começa com zero. E como é que eu faço para calcular? Na verdade, eu posso dizer, o valor do auxílio educação era quanto? R$ 60 por dependente. Limitado a quanto? Sim. Então, eu venho aqui e coloco direto. Não, posso colocar direto? Ou eu posso colocar aqui, vem aqui e colocar 60 vezes num DEP, que é número de dependentes, certo? De cara, tá? E vou fazer o quê? If num DEP for maior que quanto? Que 5, eu vou dizer que aux recebe versos. Ou seja, considere que por default já é a conta, certo? Ele pode ultrapassar o valor. E daí, se o valor for maior do que é esperado, ele recalcula e atribui o valor, certo? E um return false. Fez sentido? Aí nós temos um override que é float forneça sal líquido. É assim, né? Que eu chamei lá, né? Certo? E nesse caso, faz-se o quê? O que que é o auxílio educação? É um auxílio que não vai sofrer desconto, correto? Não é isso? Então, o return aqui, como é que vocês fizeram o return aqui? Se eu colocar no forneço salário bruto, ele vai passar pelo desconto, vai? Ele pode passar pelo desconto? Tá. O auxílio educação, ele entra na conta do funcionário, é, sem desconto. Então não pode ser sobre o salário bruto que eu vou fazer, certo? Serve for the side which runs for essas poucas. Serve. Não.
O que dá para fazer é assim, veja bem, daria para fazer como está no livro, só que fica confuso a questão do desconto. O que que ele fez lá no livro, lá com relação ao forneça desconto? Ele pegou, ah, Sim, 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 muito menos. ah, salário bruto com auxílio, como é que é o primeiro? Então, vai ficar mais trabalhoso, né? O formato mais tranquilo de fazer aqui é dizer assim, ó, eu pego o forneça sal líquido da base, certo? E vou acrescentar o aux, né? O forneça aux Edu. O aux Edu não vai me fornecer quanto que é o auxílio educação que tem, certo? Então, simplesmente fazendo isso, ele já resolve o meu problema. Porque o forneço salário líquido do anterior já não está correto, o funcionário. Ela vai ganhar, o funcionário que for apoio vai ganhar como se fosse um funcionário normal, não vai? Então, dessa maneira resolve, resolve. E vou mandar acrescentar o auxílio educação que o funcionário tem direito, certo? Aí o líquido vai aumentar, não vai? Fez sentido? Vocês encontraram uma fórmula mirabolante lá para resolver esse problema, né? Tá na cara de vocês. Não? Ou fizeram desse jeito? Alguém fez desse jeito? O restante achou uma forma fantástica lá que resolveu o nosso problema, né? Tá certo? Vocês são criativos, hein? Imaginação fluiu legal. É isso? Beleza? Entendido aqui? Alguma outra dúvida aqui? Beleza. Podemos tocar. Tá. Então, baseado nisso, a gente tem que fazer o quê? Segundo o nosso diagrama, tem que fazer o quê? A interface e fazer o programa, a empresa, né? É isso? Vamos fazer a empresa primeiro? Hum. Podemos? Ou querem fazer a interface primeiro? É que a interface vai ser trabalhoso e acho que a lógica da empresa é mais interessante, não é? Aí depois a gente faz o interface, pode ser? Beleza. Então, eu vou ter lá o class empresa. Ele herda de alguém? Ele herdou de alguém? Empresa? Não. Então, na classe empresa tem o quê? Tem protected string, razão social, é, protected, ah, era int, número de funcionários, é isso? É, protected load, total salário bruto. Acho que não tinha desconto. Tinha desconto? Dot desconto. E protected load dot sal líquido. Pode ser? Então tem lá public empresa.
Então, razão social recebe nada. No fundo recebe zero. Tote sal bruto recebe zero. Tote desk recebe zero. Tote sal líquido recebe zero. Posso ter o constructor que inicializa também, onde eu vou ter. Ah, desculpa, aqui não tem que ser. Vou ter o get 17 lá, né? String, razão social, int, func, load, dot, sal, bruto, load, dot, desk, load, dot, sal, líquido. Diz razão social recebe razão social. Diz no ponto recebe ponto. Diz tote sal. O tote sal bruto, tote desconto e o tote sal líquido, tá errado, né? Não precisariam ser porque ele vai ser calculado, certo? Vai seguindo o nosso padrão de constructor, certo? Zero como? Zero 100. No livro tá 100, se não me engano. Não fizeram? Constructor inicializando? Tá. Então, se fosse inicializar, seria isso aqui. Aí eu tenho o quê? Tenho lá public, string, razão social. Os get set posso deixar e fazer o construct, processo em folha? Posso? Então, aqui, acho que poderia ser void, né? E aqui eu vou ter o processa folha. O processa folha aqui, ele vai ter que receber interfaces a inter. É assim que tá lá, não é? Como é que chama esse processo de passar um objeto aqui para dentro da empresa? Dentro lá dos processos da abstração que a gente começou a ver quando a gente começou a disciplina, que seria qual das propriedades da abstração? Associação. Muito bem. É, bom, ele pede para calcular os totais, não é isso? E aí, na hora de processar a folha, o que que vai acontecer? Ele vai receber então a instância da interface, né? Que vem da aplicação. A aplicação vai criar a interface lá, certo? Qual que é a ideia? A ideia que vai ter é que ele vai trabalhar aqui dentro de um while, enquanto um contador for menor ou igual ao número de funcionários, não é isso? E esse contador começa com um, que ele vai ser o primeiro, que vai ser lido, ele vai executar a rotina.
Aqui, antes de ele executar a rotina, eu preciso dizer que eu vou ter o func. Esse o func, eu vou declarar ele como sendo da classe funcionários, certo? Mas eu não vou instanciar ele, né? Eu só vou declarar ele, certo? Porque o que acontece? Esse OFUNC, ele foi definido, ele vai ser o quê? Vai ser como um funcionário lá de baixo, certo? Um funcionário qualquer. Aí o que que vai acontecer? A gente vai chegar aqui, eu vou precisar ter as variáveis que vai ter lá do funcionário. Então eu vou ter lá string, são variáveis locais que vai existir aqui. Vou colocar um m aqui na frente, né? Seria o m nome, certo? Que é do tipo, vou colocar lá que não tem valor nenhum, né? Vou colocar ó, M mat, que é a matrícula, eu também vou dizer que não tem valor nenhum. Eu tenho mais algum valor do tipo string? Não, né? Só o nome e a matrícula, certo? Aí do tipo int, eu vou ter o quê? Vou ter m idade, vou dizer de qualquer forma aqui que já começa com zero. Eu tenho m num dep, que é o número de dependentes, eu vou dizer que não tem valor nenhum também. Tem mais do que do tipo int. Tem mais algum outro atributo? É idade e número de dependentes, certo? Aí eu vou ter do tipo float. Float, eu vou ter o quê? M, sal, base. Eu vou dizer que começa com zero. Vou ter M, grat, prod, que também eu vou dizer que começa com zero, certo? O que mais? Eu vou colocar M, grat, chefia, dizendo que ele também recebe zero, certo? São os tipos float que eu tenho lá para ler, não é isso? Faltou algum? INSS é calculado, junto nos descontos, salário líquido é calculado, salário bruto é calculado. Acho que seria isso, certo? Então, aí vem os tipos char. Tipo char eu tenho quem? Tenho M sexo, que eu vou dizer que começa com nada. Eu tenho M cargo, que também vou dizer pode começar com nada. Fechou? Ficou algum de fora? Não, né? Eu estou no processo a folha. No processo a folha não vou mexer com razão social, número de funcionários já está aqui, né? Eu estou dentro do objeto empresa, dentro do objeto empresa. Não vou ler os dados da própria empresa dentro da empresa. Tem que ler fora, certo? Tem que ser lá na interface, lá no programa. Pode ser aqui, tá? Então, esses são os atributos que eu tenho, certo? Então, o que ele vai fazer aqui? Vou chamar a inter ponto peça func, certo? Que é o método que vai pedir os dados, né? Então, na sequência lá, vou colocar na mesma sequência que está lá no funcionário, certo? O que que acontece? Vou ter ref m nome, ref m idade, ref m sexo, ref m mate, que é matrícula, F, M, sal, bruto, F, M, grat, prod, F, M, cargo. E vou colocar para ler gratificação de chefia. M, grat, chefia.
Ok? Esses são os atributos que eu vou ler. Oi. Isso aqui é salário base? Ah, seria. Obrigado. Salário base. Salário base. Certo? Ele vai lá na interface e vai ler esses atributos, certo? Fechou? Aí, o que que acontece? Vou ter lá, if, voltou. Foi lá, leu, voltou. Se m cargo for igual a f, é o tipo funcionário, certo? Lá tem um uppercase, ele vai ler sempre maiúsculo, não precisa perguntar duas vezes se ele é F maiúsculo ou F minúsculo, ok? Ele leu, beleza. Se ele leu, trouxe aqui, o que que vamos fazer aqui? Então, vai fazer o quê? O func vai receber funcionários, certo? Que vai passar M, nome, M, idade, M, sexo, M, mate, M, sal base, M, grat prot, M, cargo. Vem até aqui, certo? Por que que eu não vou colocar a gratificação do chefia? Porque ele não é chefe, ele é funcionário, certo? Instanciei o objeto aqui, não é isso? Eu tenho que calcular quanto que é o salário bruto. Tem que calcular o salário líquido, calcular os descontos, não é isso? Então, aqui, o que acontece? Como eu estou na classe empresa, então eu vou colocar lá. Eu tenho lá TOT, sal, bruto, não é isso? Vou dizer que ele recebe TOT, sal, bruto, mais o func ponto forneça sal bruto. E ele vai me trazer o total do salário bruto, vai? Aí ele vem aqui e vai fazer TOT desk recebe TOT desk mais o func ponto forneça sal desk. Faz sentido? E ele vem aqui e vai fazer TOT sal líquido recebe TOT sal líquido mais o func ponto forneça sal líquido. Bacana? O detalhe que tem é o seguinte: esses três cálculos aqui, ele vai fazer em todos os objetos, todas as classes, tudo que ele for colocar. Então, na prática, esses três caras, eles podem ficar aqui embaixo. Certo. Hum, Mais igual? oi? No total não é mais igual? Tanto faz. Não faz. Posso usar o mais igual e não repetir, eu posso colocar dessa maneira, vai dar do mesmo jeito. É que dessa maneira dá a entender que ele vai pegar o valor que já tinha, né? E vai calcular. É só uma questão de. Verdade. Beleza? O que que vai acontecer aqui então? Veja bem, aqui. Se caiu no else, else if m cargo for igual a apoio, certo? Eu vou colocar a diferença que vai ter aqui vai ser o quê? Vou colocar aqui o func vai receber apoio e vou passar, não vai mudar nada aqui, ó.
certo? Porque só na hora que ele for fazer o cálculo do salário líquido que vai mudar no caso do apoio, certo? E aqui, else, aí aqui vai mudar, né? O que que vai mudar aqui? Aqui eu vou ter então o ponto vai receber chefe e aqui no final eu vou colocar o quê? M grat chefia. Por quê? Porque no caso do chefe, eu reescrevi o constructor lá e coloquei para ele que ele vai ter mais a gratificação de chefia, certo? Fez sentido? É o que muda com relação ao que está no livro, que no livro ele faz um cache ali para poder setar o valor do, fazer o set lá no caso, certo? Ok? Poderia fazer sem esse cara aqui, do jeito que está aqui, certo? E daí tem que fazer o cache lá, né? Vamos dizer, não coloquei ele lá no constructor lá, certo? Chamei o constructor da base dele. Não chamei o constructor do chefe, propriamente dito. Embora o objeto vai ser do chefe. Aí eu tenho que fazer o cache. Como é que fica o cache? Eu vou dizer aqui que tem que estar lá chefe, não é isso? Aí ele tem que pegar o objeto lá, o func, não é? Como é que fica aqui? Aqui tem um detalhe que para fazer o cache aqui, ele tem que chamar aqui para poder pegar aqui, ele tem que fechar aqui, tem um parênteses a mais aqui que tem que fazer, que é um pouco diferente do que está lá no Delphi, lá, não é? Não é isso? Eu tenho que pegar aqui o func, o chefe do objeto, o, che- o func, extrair o objeto chefe do objeto o func, certo? E colocar um método que no caso é o grat chefia, com maiúsculo, certo? Não é isso? Que vai receber quem? Que vai receber o M grat chefia. É assim? Um, dois, acho que é aqui. O cast do C Sharp é um pouco diferente do cast do. O conceito é o mesmo, certo? Vou extrair o objeto que eu quero da instância que eu tenho. Caso o func foi instanciado dessa maneira, tá? Aí eu vou extrair esse objeto e vou atribuir o valor, vou setar o valor para variável, o atributo, ok? Mas nesse caso, no formato do C Sharp, fica bem mais fácil colocar diretamente aqui mgrat chefia. Tranquilo? Dessa forma, no caso do C Sharp, simplesmente aqui ele vai totalizar os valores dos campos que tem aqui. Testaram lá? Fizeram isso? E totalizou? O Ilan repetiu em todos eles, né, Ilan? Funcionou? Compilaram? Quem compilou? Fez o teste com os valores para checar? Deu certo? Como foi então? Tá bom. E daí com isso, outra diferença que tem no que está no livro é que no final aqui, no caso, quando fecha o laço de repetição aqui, no Delphi, como ele não tem um garbage collection, ele destrói objetos, certo? No C Sharp até dá para forçar para destruir objeto, mas não é o caso em particular, não tem necessidade, certo? Quando fechar o módulo aqui, o método processa a folha aqui no caso, dentro do C Sharp ele automaticamente vai destruir os objetos que você terminou de usar, que você já usou as instâncias, certo? Então, como o objeto está sendo criado aqui dentro, ele já vai destruir esses objetos, só não vai destruir a interface, por quê? Porque a interface vem da aplicação que está sendo usada como associação, através dessa passagem de parâmetro aqui. Então, a instância só vai destruir a hora que a aplicação fechar.
Na hora que a aplicação fechar, ele vai destruir todos os objetos que foram criados ali na aplicação. Deu para entender? Bacana? Alguma dúvida? Então, tudo certo, então. Na classe de aplicação, vai precisar declarar de novo, você vai dar de classe. Declarar de novo. Na classe de aplicação, Ah, precisa declarar de novo nome, unidade. não. Na classe aplicação, aqui, ó. Chama de programa lá, né? Programa. O que vai ter lá? Então, eu vou ter lá protected interfaces, que a gente não criou, né? A inter. Protected empresa. A empresa. Certo? Aí eu venho no public aqui, no constructor. Programa. E vou construir os objetos. A inter igual interfaces new interface, construtor genérico, certo? A emp igual new empresa. Instanciei os objetos, certo? E vou ter public void executes. E no execute, eu vou fazer o que aqui? Vou chamar a inter, já foi instanciado. A inter. Então, vou precisar ter declarado aqui, na verdade, as variáveis lá, né? String. Só que eu vou precisar da razão social. M. Razão social. Acho que tinha um NCNPJ que eu não coloquei lá, né? M. CNPJ. Lá tá CGC, se não me engano. Certo? Que começa aqui. Isso aqui recebe isso daqui. E int num m num func. Que você começa com zero. Aí vai pedir aqui a inter peça empresa, aonde eu vou passar aqui f m razão social, m CNPJ e m num func. Ah, aqui não é instanciado aqui, né? Aqui fica assim, sem esse cara, e é a emp igual new empresa, e daí passa só esses três valores. O resto vai passar zero, que é total de salário bruto, total de desconto, total de salário líquido, certo? Os três passam zerado. E daí vem aqui a emp ponto processa folha, onde eu passo ainda. E daí vai ter a inter ponto mostra folha, que vai ser os resultados onde você passa aí. Aqui. Aqui no processo folha faltou um detalhe aqui que é o mostra, né? Eu não coloquei aqui que faltou a inter ponto mostra func. E daí aqui eu passo o func para ele.
Por que que eu passo o fundo? Porque daí aqui eu tenho o cargo lá e posso mostrar, se for o chefe, eu mostro o valor da gratificação de chefia à parte. Faço um if lá e verifico se ele é o cargo chefe, aí ele mostra a gratificação de chefia. Beleza? Entendido? Bacana? Vai cair na prova? Que dúvida. Posso fechar?